Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar, ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. É o maior prazer poder estar transmitindo uma palavra de Deus diretamente para o seu coração, para toda a sua família. Hoje queremos falar sobre deserto. Deserto na Bíblia significa sofrimento, angústia, dificuldade, agonia, desespero e aflição. Todos nós, em algum momento, passamos por desertos. E eu creio que essa mensagem vai fortalecer você para vencer as aflições. O deserto é um lugar terrível, de difícil acesso. O deserto é um lugar totalmente coberto de areia e um lugar impróprio para a vida. No deserto, o calor é insuportável durante o dia. E à noite, o contrário, um frio intenso. No deserto, os ventos são fortes e sopram areia. O deserto não é lugar dos nossos sonhos, não é lugar que planejamos estar, mas, querendo ou não, existem ocasiões na vida que passaremos pelo deserto. Vamos ler um texto que encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 31. Diz assim a palavra: Ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Deserto é um lugar de sofrimento e aflição, mas também um lugar onde alcançamos crescimento espiritual, experiências com Deus. Sim, deserto é o lugar onde nossa fé é provada. Antes de continuar, nosso carinho aos patrocinadores desse programa: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e CFC Salgado Filho. Como empresas de apoio, estão conosco Teva Moda Masculina, Loja Erefinem e Estética Tânia Cortese. Que minha coragem seja maior que meu medo, e que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. No texto que lemos, aprendemos muitas coisas. E a primeira lição que vamos extrair é que Jesus nos convida para o deserto. Que estranho isso, né? Logo após a morte de João Batista, os apóstolos vieram até Jesus para informá-lo da morte de seu amigo, primo, anunciador do reino, pessoa que preparou o caminho para o ministério de Jesus. Então Jesus convida os discípulos para irem a um lugar deserto. Jesus queria um tempo a sós com seus discípulos. Pois onde estava Jesus, sempre havia uma multidão e às vezes ele precisava de um lugar deserto para ficar, juntando seus discípulos e ensinando muitas coisas. Jesus os convidou para comer com eles a sós. Mas o deserto já não estava tão deserto assim, pois quando ele chegou lá, a Bíblia diz que havia uma multidão. No deserto, Jesus vai ensiná-los a lidar com a multidão. A multidão do deserto é problemática. Ela é acompanhada de muitos problemas. Doenças, enfermidades incuráveis, dívidas e por aí vai. No deserto vem aquela sensação de solidão, mesmo que você esteja cercado de pessoas. Não há recursos no deserto. Mas ali estava Jesus,
o Senhor do deserto. Ei, meu amigo, irmão, se você está no deserto, porque Jesus te levou para ele, fique tranquilo. Você não está só. O Senhor do deserto está contigo. Israel, quando saiu do Egito, entrou no deserto. Quem mandou Israel entrar no deserto foi Deus. Então, no deserto, não faltou absolutamente nada. Quando não tinha comida, ele mandou o maná do céu. Quando faltou água, ele tirou água da rocha. E quando o povo pediu carne, ele mandou codornizes. De dia havia uma grande nuvem para fazer sombra por causa do calor do deserto. Já à noite, uma coluna de fogo para aquecer e clarear o caminho. É interessante que o sapato do pé não envelhecia, nem a roupa do corpo ficava velha. Eram milagres que se renovavam a cada semana, a cada mês. Se Deus te mandou para o deserto, Ele te sustenta no deserto. A segunda lição que nós extraímos é: não vá para o deserto por conta própria. Quem convidou você para estar no deserto? Você foi com seus próprios passos? Por exemplo, a Bíblia nos fala sobre Agar. Depois que engravidou de Abrão, desprezou Sara, sua senhora. Esta, por sua vez, humilhou Agar, que fugiu para o deserto. Leia você mesmo, está em Gênesis, no capítulo 16, a partir do verso 4. Talvez o deserto que você está atravessando não foi Deus que te mandou para ele. Foi você mesmo, com seus próprios pés. Tem gente que é assim. Quando tudo vai bem, ele exalta a si mesmo, diz: viu como eu prosperei? É porque eu sou esperto, sou inteligente. Agora, quando tudo dá errado, a culpa é de Deus. Está vendo? Do que adiantou eu ser cristão, frequentar uma igreja? De que adiantou eu ajudar, eu me envolver? Agora estou aqui, passando dificuldades. Irmãos, tenhamos muito cuidado com as murmurações. A realidade de muitos é que foram para o deserto porque decidiram ir para lá. Comprou mais do que o seu salário podia pagar e agora está endividado. Quem sabe viveu uma vida ociosa sem ter cuidado com você mesmo e agora está doente e quer jogar a culpa em Deus. Deus não mandou você para esse deserto. Foi você que foi sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho é boa notícia. Mesmo que você tenha ido sozinho para esse deserto, para essa situação, se você pedir a Deus, Ele vai enviar um anjo no deserto para te socorrer. No deserto, Deus ainda tem promessas para a sua vida. Ele tem palavra de vitória. Olha o anjo. O anjo fala para Agar, dizendo: multiplicarei. Só tem uma condição para quem foi para o deserto sozinho: voltar. O anjo disse para Agar: volta para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Pronto, está resolvido. Elias também foi sozinho para o deserto. Deus não havia mandado. Agora no deserto, ele queria morrer. É preciso Deus repreendê-lo e o mandar de volta pelo mesmo caminho por onde veio. É o que encontramos em 1 Reis, a partir do capítulo 20. Leia essa história linda em sua Bíblia. O único caminho para quem foi sozinho para o deserto é voltar pelo mesmo caminho, consertar o que fez de errado, começando de novo, se lembrando de onde caiu. Talvez você está se lembrando de alguns episódios da sua vida, onde você errou, caiu, aonde você não deveria ter ido. Hoje mesmo, através da pregação do Evangelho,
Deus está providenciando a saída, o livramento, o escape para você parar de sofrer, para você sair desse deserto e começar a viver um tempo novo, cheio de paz no coração, saúde física e mental também. Pense como está a sua família, avalie como um todo. Procure ver como seus pais se portam, como seus irmãos estão vivendo e tome a sua decisão. A Bíblia diz claramente: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo filho de Deus é tirado do deserto. Deus tira de todo sofrimento e angústia para que a pessoa possa viver uma vida cheia de experiências, confiando no Senhor. Amém? A terceira lição que aprendemos nesse texto é que existem desertos que são os outros que nos mandam para lá. O exemplo na vida de José, aprendemos que pode acontecer, onde a própria família contribui para a pessoa ir um tempo para o deserto, um tempo de angústia e dor. Encontramos a história em Gênesis 37. Vemos que os irmãos, cheios de maldade, lançaram José numa cova deserta. José olhava para os lados e sabia que seu sonho não era aquele. Ele foi colocado pelos invejosos em um lugar deserto e solitário. Mas José sabia que seu sonho não era aquele. Logo ia passar, tudo ia mudar. Quem sabe nesse momento que você me ouve, está como José, jogado em uma cova fria e deserta. Por causa dos seus sonhos, te jogaram nessa cova. Mas eu te pergunto, qual é o sonho que Deus deu a você? É esse momento de dor que você está vivendo? Não, eu creio que não. Então, olhe para frente, levante a cabeça, tenha fé em Jesus e em breve chegará a hora de sair desse deserto. A quarta lição que aprendemos nesse texto é que Jesus é o Senhor dos desertos. Ei, amigo, você está no deserto porque Jesus te convidou? Ninguém te jogou no deserto e nem foi você com as próprias pernas? Mas então foi Deus que te levou para lá? Pode ter certeza que o aprendizado será grande e você, aprendendo a palavra de Deus, obedecendo o Evangelho, logo sairá dessa situação, porque Deus promete isso através da sua palavra. Veja que o versículo 15 nos diz: chegando à tarde, seus discípulos se aproximaram dele. Quando os discípulos se aproximaram, pode ter certeza que coisa boa não era. Estavam chegando com perguntas, dúvidas, só problema. É assim mesmo. No deserto temos vários amigos que se aproximam só para trazer mais problema. Muitos de nós não queremos saber dos problemas da igreja, nem de outros irmãos. Eu estando bem, o resto que se dane. Infelizmente, uma multidão de pessoas tem visão material e não a visão do céu, que é a espiritual. Os discípulos viam a multidão e com isso viam problemas. Mas Jesus via almas, Jesus via ovelhas, enxergava as necessidades que cada uma tinha. O verdadeiro pastor alimenta as ovelhas. Não importa o local, a situação, ele se importa com as ovelhas. Quando vamos para o versículo 16, Jesus manda eles, os discípulos, dar ao povo o que comer. É aí que começam as limitações dos discípulos. Os discípulos disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? Falta de visão, falta de fé. Porque Jesus tem todo o poder para fazer o impossível acontecer. Meu amigo,
irmão na fé, o que você tem aí para Deus? O que você tem? Tudo que você já tem feito, trabalhado, estudado, quanto por cento você tem oferecido do teu tempo, da tua vida para Deus? Talvez você esteja vivendo hoje o pior momento da sua vida. Talvez seus dias estão sempre recheados com sofrimento, choro. Ouça bem, Jesus Cristo quer te ajudar. Na Bíblia encontramos também o exemplo vivido pela viúva de Sarepta, lá em 1 Reis, capítulo 17. Obediência à voz de Deus no deserto é o que nos garante vitória. Coloque hoje mesmo nas mãos dele o pouco que você tem. Não importa que seja pouco, não importa que seja insuficiente. O que importa é você confiar no Deus que multiplica no deserto, o Deus que se importa com você, o Deus que estende as mãos e as coisas começam a acontecer. Tudo isso é pela fé. Um bisturi nas mãos de um médico serve para salvar muitas vidas. Em minhas mãos não tem valor nenhum. Uma colher de pedreiro nas mãos do pedreiro serve para construir muitas casas, edifícios. Em minhas mãos não servem para muita coisa. Um violão nas mãos de um bom músico serve para tocar belas melodias. Nas minhas mãos, talvez somente para alguns acordes. Uma pedra em minhas mãos é algo insignificante, mas nas mãos de Davi serviu para derrubar Golias. Uma queixada de jumento nas mãos de Sansão derrubou mais de 1000 filisteus. Uma vara nas mãos de Moisés abriu o Mar Vermelho. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus alimentou mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Tudo depende nas mãos de quem está a sua vida, as circunstâncias que você está enfrentando no deserto. O verso 19 diz que Jesus pediu para a multidão se assentar em grupos. Isso quer dizer que Jesus acalmou a multidão. Quando você entrega ao Senhor seu pouco, seja um dom, uma oferta, Ele acalma o coração. Ele entra em ação diante das dificuldades que estão oprimindo. No deserto, onde não há nada, os discípulos não ajudaram em nada, só trouxeram problemas. Os discípulos disseram, o lugar é deserto, mas esqueceram que Jesus os levou até aquele lugar para terem um encontro, para viverem uma experiência com Ele. Qual é a experiência que você está vivendo hoje? Você tem uma opção: viver essa experiência com dor, angústia, sofrimento, sozinho no deserto, cheio de orgulho, arrogância, ou você pode escolher convidar Cristo para estar presente ao seu lado e livrar você dessa situação. A Bíblia diz que basta clamar, com fé é possível. Então faça isso e viva o novo tempo que Deus preparou para você. Os discípulos disseram, mestre, a hora já é avançada. Eles colocaram mais um obstáculo para o milagre. Já passou a hora. Ei, será que com Jesus as coisas passaram da hora? Passou do ponto? Ele mesmo disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A hora não passa para Jesus, sempre é hora dele fazer o seu milagre. Os discípulos disseram, insistiram, despede eles para que sigam o seu caminho, manda eles embora, eles que procurem comida. É fácil tentar passar adiante os problemas, mas difícil é enfrentá-los. Jesus mandou os discípulos distribuírem os pães e peixes. Todos comeram, 5.000 homens, isso deveria ter passado de 10.000 pessoas,
se considerarmos as esposas, os filhos. Com o pouco que tinham, todos foram alimentados. Eu pergunto, o que você tem aí para apresentar ao Senhor Jesus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Deserto é um lugar de passagem, não é para você viver a vida toda. Se tem uma luta, uma dificuldade, que você está, quem sabe, há anos patinando, e a família toda enrolada em coisas estranhas, Jesus tem o poder para libertar você. O que fazer? Segundo a Bíblia, basta crer, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Se possível, feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, querido Pai, muito obrigado por mais uma palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. O deserto é um lugar de passagem. Deserto é um lugar de sofrimento e de dor. E eu te peço nesta hora que o Senhor tire essa pessoa do deserto, tire dessa aflição. Olha, Papai do céu, como esta pessoa está crendo, confiando e entregando um pouquinho mais da sua vida para os teus cuidados. Tira, Senhor, remove essa doença, essa depressão, essa angústia. Opera, Senhor, para que o perdão também seja liberado no coração dessa pessoa. Nós oramos agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem liberado para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Está aqui na tela o telefone para você interagir comigo. Manda sua mensagem. Se esse programa está ajudando você, se a palavra está tocando o seu coração. Também, se você precisar fazer um pedido de oração, você não vai pagar nada por isso. Passe o pedido, a sua necessidade. Estaremos clamando a Deus pela sua vitória. Nossa alegria será ainda maior em receber você, sua família, no templo da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Erechim. Estamos bem no centro. Rua Torres Gonçalves, 696, com fácil acesso, fácil estacionamento. E os nossos encontros acontecem nas quintas, 19h30, e aos domingos, às 19 horas. Um abraço carinhoso. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.